Fala pessoal, tudo certo por aí? Olha, quando a gente fala de centauros, a gente logo imagina aqueles seres metade homem, metade cavalo, que são selvagens vivendo nas florestas e participando de batalhas épicas. Mas será que a gente sabe a verdade sobre esses seres míticos ou a gente tem uma visão popularizada pela cultura pop? Hoje nós vamos explorar a verdadeira história dos centauros, da mitologia grega, os verdadeiros centauros gregos, revelar curiosidades pouco conhecidas e investigar relatos misteriosos e teorias sobre o que esses seres poderiam representar nas culturas antigas e uma visão moderna. Se você curte mitologia e quer saber mais sobre lendas antigas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá, se liga aí que vai ser foda. Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre a origem dos centauros. Segundo a mitologia grega, os centauros eles são descendentes de Ixion, que era um rei mortal que era conhecido por sua astúcia, mas também por sua arrogância. Ele ousou desejar Hera, a esposa de Zeus, que era visto como uma blasfêmia entre os deuses, lógico. O cara foi desejar logo a esposa de Zeus, cara. Olha o nível que chega isso aí. Logo Zeus, o comedor de casado, o cara foi desejar a esposa do cara. E Zeus foi testar a lealdade de Ixion, né? Ele criou uma nuvem com a aparência de Hera chamada de Néfele. E Ixion, ele foi tomado pela luxúria. Ele se deitou com essa Néfele, com essa nuvem, né? Acreditando que ele tinha realmente conquistado a rainha dos deuses. Dessa união nasceram os primeiros centauros, que eram criaturas divididas entre a razão humana e os instintos selvagens. Essa origem já revela a essência dos centauros, seres nascidos do desejo, da transgressão, um misto de humanidade e selvageria, razão e instinto. Daí que a gente começa a perceber essa questão da mistura animalesca entre humano e animal presente no centauro. E eles são frequentemente retratados como criaturas indomáveis, entregues aos prazeres da bebida, da caça, das batalhas. No entanto, nem todos os centauros se encaixam nesse estereótipo. Esse estereótipo, claro, dos mitos gregos, né? Hoje em dia a gente tem alguma diferença nisso na cultura pop, né? Mas a gente pode falar sobre o mais famoso de todos os centauros, Quiron, o exemplo claro dessa exceção. Enquanto a maioria dos centauros vivia de forma descontrolada, Quiron ele era sábio, gentil e considerado um curador, um astrônomo. E olha só, ele era mestre de heróis, olha o nível, mestre dos seguintes heróis: Aquiles, Jasão e Hércules. Uma base pequena, né? Pouca gente, pessoas pequenas, pessoas fraquinhas ali. Aquiles, Jasão e Hércules, olha os heróis que o cara era mestre. E a gente consegue perceber esse contraste, né? Entre a razão e o instinto, e civilização e selvageria. O Quiron ele era filho de Cronos, né? Um titã do tempo, o que tornava ele divino, enquanto os outros centauros eles eram frutos dessa traição do Ixion. Então, de certa forma, ele tá separado, né, dos demais centauros, né? Enquanto que seus irmãos, entre aspas, eles simbolizam essa incapacidade humana de controlar os desejos. Quiron representa o poder da sabedoria sobre os impulsos primitivos. Se a gente pegar todos os mitos antigos, existe um ensinamento muito grande que a gente traz para a nossa atualidade sobre controlar desejos, sobre controlar, nesse caso, né, sobre controlar sua fúria, seus impulsos, né, trazer a racionalidade sobre seus impulsos. Todos os mitos antigos têm algo para ensinar pra gente. E tem um dos episódios mais conhecidos envolvendo os centauros, é a batalha deles contra os Láptas, um povo que vivia na Tessália. Durante o casamento de Pírito, era o rei dos Láptas, né? Os centauros eles foram convidados, mas a festa saiu do controle. Embriagados, os centauros eles tentaram raptar as mulheres presentes, incluindo a própria noiva do cara. Então assim, o que desencadeou uma guerra violenta. Essa batalha ela não foi apenas um conflito físico, mas também uma metáfora da tentativa de domar a natureza bruta do homem, de controlar os instintos indomáveis dos centauros. Muitos estudiosos hoje em dia interpretam esse episódio como um reflexo das lutas internas humanas, o equilíbrio entre o nosso lado racional e nossos desejos incontroláveis. E assim, a gente pensa muito, né, sobre os centauros na Grécia, mas a gente tem centauros fora da Grécia também, fora da mitologia grega. A ideia de criaturas híbridas, metade homem, metade animal, é uma imagem presente em diversas culturas. Por exemplo, na Índia, a gente tem Kinnaras, que existem inscrições de seres chamadas Krinaras, metade homem, metade cavalo. Mas eles eram conhecidos pela sua beleza e musicalidade. E ao contrário dos centauros gregos, os Kinnaras eles são vistos como criaturas poéticas e benevolentes. Eles são mais controlados, digamos assim. Existe também na mitologia mesopotâmica seres híbridos chamados como Ursu-Humal. Acredito que seja assim que pronuncie. Eles são mais próximos de dragões ou serpentes,
mas eles também representam essa dualidade entre instinto e razão, trago pelos centauros da mitologia grega. A gente tem criaturas celtas, que são meio homens e meio humanos, meio animais, meio humanos, que são guardiões das florestas e protetores dos segredos da natureza. Essas condições sugerem que a figura híbrido animal-humano, ela toca em algo profundo na psique humana, simboliza a luta nossa constante entre a natureza racional e os nossos instintos primordiais. Agora, uma coisa interessante para a gente trazer sobre os centauros gregos, especificamente sobre o Quiron, que a gente comentou. Ele foi um centauro muito sábio, foi foda, e ele era imortal até desejar a morte como forma de escapar da dor de um sofrimento incurável. Seu sacrifício levou ele a se tornar uma constelação, a constelação de Centauro quando você olha para o céu. Olha isso que interessante, a gente traz essa conexão entre os mitos gregos e a nossa atualidade. A palavra centauro, ela vem do grego kentauros, que significa matador de touros, referente à habilidade desses seres selvagens. E na astrologia a gente também tem o signo de Sagitário, que ele é representado como um centauro arqueiro, né, simbolizando a busca pelo conhecimento, trazendo novamente a figura do Quiron, que era um centauro sábio, um centauro diferente dos demais. Agora eu queria saber de você, o que você acha disso tudo? Você gosta da mitologia grega? E se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, eu peço que siga o perfil, que curta esse vídeo, que vai me ajudar muito, de verdade mesmo. Não é muito trabalho para você, mas ajuda muito a mim. Muito obrigado, valeu, até a próxima.